oitavo ano da Escola Maria de Lourdes Vasconcelos, em Aracatiaçu. Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática, hoje sobre dízimas periódicas e fração geratriz, com os professores Alexandre Araújo, que está falando, Gabriel Mota e Arthur Bastos, dois feras lá de Irauçuba na matemática. Então, como foi visto na aula passada sobre dízimas periódicas e transformação para números racionais, a sua representação, hoje veremos a fração geratriz, né? Vamos ver como é que a partir de uma dízima periódica simples eu consigo transformar isso em uma fração geratriz. Assunto bastante cobrado em avaliações externas, certo? Do SPAES, tanto no ensino fundamental quanto também no ensino médio, né? Então, a fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. No caso aqui, eu tenho uma fração aqui, se vocês verem aqui no slide, 3 nono, certo? 3 sobre 9. Isso é uma fração geratriz, que está gerando essa dízima periódica. 17 sobre 9 geram essa dízima periódica. Isso que quer dizer que a fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. A partir do momento que eu divido 278 para 999, dá origem a essa dízima periódica. Então, vamos continuar aqui com a aula. Fração geratriz, como disse, é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Por exemplo, 3 sobre 9 é uma fração, é um número racional, divisível. 3 sobre 9 vai gerar quem? Vai gerar aqui essa dízima periódica, que é 3,333, né? Aqui 3 sobre 9 gerando aqui essa dízima periódica 333, onde 3 nono é a fração geratriz. Por que 3 nono é a fração geratriz? É porque ela se gerou-se a partir dessa dízima periódica, certo? Se eu tenho essa dízima aqui, ó, 0,33, né, eu consigo encontrar essa fração. Dízimas periódicas, então, são números decimais que não possuem representação exata, diferente do 2, do 5, né, que existe uma representação exata. São números que se repetem infinitamente. Nesse caso aqui, eu tenho 3 sobre 9. E a fração geratriz é 3 sobre 9. E o número decimal é 0,333. Ou seja, ela vai se repetindo aqui, reticências que dá continuidade, né? Então, temos alguns exemplos aqui, ó. O mesmo exemplo lá de cima que eu peguei para colocar aqui, 0,33. Ele diz que esse número 3 é a dízima periódica. E eu digo mais ainda que é o período. O período que está se repetindo. Quem é esse período? É o 3, ó. O 3 está se repetindo imediatamente após essa vírgula. O 0,12. Quem é que está se repetindo aqui, ó, nessa número decimal? É o 12. 12, 12. Esse 12 que se repete eu chamo de período, né? É a minha dízima periódica, é o meu período que vai se repetindo infinitamente, ou seja, daqui as reticências, ó, que dá continuidade, né? A dízima também pode ser representada com travessão. Foi o que eu fiz aqui, que o exemplo, ó, aqui o 4, ó, o outro 4, certo? Ou seja, quem está se repetindo aqui é o 4, 4, 4, ou seja, após a vírgula, quem vem é o período. Um exemplo aqui, vejam comigo, se eu tenho 0, aí aqui eu coloco um 5, e depois desse 5 tem um 2, outro 2, outro 2, acompanhe comigo. E reticências, né? Quer dizer que tem continuidade. Se você perceber, após a vírgula, quem é que vem? É o 2 ou é o 5? É o 5. Quem é que está se repetindo? É o 2 ou é o 5? É o 2. Quem é o período? É o 2. É uma dízima periódica simples? Não, porque após a vírgula, imediatamente, quer dizer, logo após a vírgula, quem vem é o 5. Então isso é uma dízima periódica composta, que é assunto de nossas próximas aulas. Por enquanto, hoje, vamos ver só a dízima periódica simples e a sua transformação em uma fração geratriz, né? Nesse caso aqui, 0,3, ele colocou, pode ser representado dessa forma, ó. Pode ser representado dessa forma, 0,333 reticências, como pode ser representado 0,3 com uma barra em cima. Quer dizer que essa barra, ela dá continuidade. É a mesma coisa das reticências nesse caso, né, que ela dá continuidade, ou seja, o período, ele coloca uma barra que é o que está se repetindo, que é o 3, né? Então, as dízimas periódicas, elas são classificadas, como eu já falei, em simples e até de exemplo e compostas. O nosso objeto de estudo hoje é as dízimas periódicas simples. E o que são elas? São dízimas periódicas simples, uma vez que o período apresenta-se logo após a vírgula. Veja o que eu falei.
após a vírgula, imediatamente. Aqui quem é o período? Quem é que está se repetindo? É o 31, 31, 31. O período então é o 31, tá ok? Depois da vírgula, quem tem algum outro número? Não tem, então é simples. Se tivesse aqui, professor, depois da vírgula o 4, por exemplo, 0,4, aí 31, 31, não seria simples, seria composta. Nesse outro caso aqui, quem é que está se repetindo? 1, 2, 3, 123, né? Aí aqui, aí ele colocou a barra, mas eu poderia colocar também 123, certo? Dizendo que isso daria continuidade, ó, reticências. Então, quem é o meu período? 123. É simples por quê? Porque após a vírgula, quem vem é o período, certo? Também existem dízimas periódicas simples, onde o número antes da vírgula não é o zero. Por exemplo, nesse caso é o zero, né? Mas antes da vírgula pode ter aqui um outro número. Aqui tem um 1, nesse caso aqui tem um 5, certo? Porque aqui 1,555, isso é a junção do 1, ó, 1 mais 0,55. Ou seja, se eu pego 1 mais 0,55, vai ficar 1,55. Ainda é uma dízima periódica simples? É. Por quê? Porque após a vírgula, quem vem é apenas o período. O período aqui é 5, né? 5. Após a vírgula aqui, quem é que vem? Não importa quem vem antes. Quem vem? 67, 67. Professor, e se antes de 67, depois da vírgula viesse o 3? Não seria simples, seria composto. Não era nosso estudo hoje, nosso objetivo. Certo? 4,32, quem é o período? 32, o período é 32. E antes é o 4, continua sendo simples, continua sendo uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula quem vem é o período. Agora, como é que nós já mostramos aí como é a dízima periódica simples, vamos ver aí, encontrar a fração geratriz das dízimas periódicas, né? A fração geratriz, pessoal, é a que se originou, a que se gerou, geratriz, gerou através da dízima. Ou seja, eu vou ter uma dízima aqui, ó, periódica, e eu vou transformar essa dízima aqui em uma fração. Vejamos como é que faz. Quando eu tenho só o zero e depois vem a sequência de números de períodos, veja como é que eu faço. Eu pego esse período que está se repetindo, no caso aqui é o 5, né? Ó, o 5. Coloco ele no numerador, está aqui ele no numerador. E como é só o número que se repete, eu coloco embaixo no denominador o 9. Veja o que diz. Como um período só possui um algarismo, que é o 5, só haverá um 9. Professor, e se eu tivesse como aqui nesse caso 0,12, como é um zero que vem antes, né? O zero vem antes, então vou me importar aqui só com 12, apenas nesse caso, né? O período é quanto? 12. Então esse período ele vai logo imediatamente para o numerador. Tá aqui ele, o 12. Agora, quantos números tem nesse período? Tem o número 1 e o número 2. Então você divide por 99. Por 99, tá aqui, ó. Como o período possui dois algarismos, que são o 1 e o 2, haverá no denominador o 99. Aqui era só o 9, por quê? Porque era só o número 5 se repetindo. Aqui era 12, por quê? Porque tinha o 1 e o 2 nesse período. Vejamos outros exemplos. Eu tenho aqui o 0,333. Quem é o período? É o 3, certo? Esse 3 fica no numerador. Qual o número que se repete? Só o 3, só o número? Então fica 9 embaixo no denominador. 3 nonos. 3 nonos ainda dá para simplificar, né? Simplificar é dividir em cima por 3. Simplifico aqui dividido embaixo também por 3. 3 sobre 3 dividido para 3 vai dar 1. Daqui 1. 9 dividido para 3 dá 3. Se você dividir 1 sobre 3 vai dar 0,33. Agora nesse caso aqui, pessoal, prestem atenção que nesse caso quem vem aqui antes da vírgula não é o 0. Mas quem vem imediatamente após a vírgula? Quem é que vem imediatamente? O 45, o 45. Ou seja, é o período. Então é dízima periódica simples. Agora, como antes eu não tenho um 0, quem é que vai para o numerador? É o número que vem antes da vírgula, o 145, até aqui. Porque aqui começa a se repetir, né? Ó. Então você vem até o 145, tá aqui ele, ó, certo? Menos o número que está antes da vírgula, menos o 1. Aqui, ó. Aí dividido por quantos números que se repetem? 4 e o 5. 4 e o 5 são dois números, então 99. Então fica 145 menos 1, dá 144. Tá aqui, ó. E divide por quanto? Por 99. Um outro exemplo. 1,2, aí 45, 45, 45. Quem é o período? 45. Imediatamente após essa vírgula, vem o período? Não, vem o 2. Então aqui é uma dízima periódica composta, que geraria
uma fração de uma dízima periódica composta, certo? Então vamos mais. Agora são exercícios. Pronto, vamos resolver alguns exercícios aqui para algumas dúvidas aqui. Praticando é que se aprende na matemática, né? Ó, 0,11, vamos lá, é simples ou composta? Período simples. Por quê? Porque após a vírgula vem o período, que é 1. E não vem um zero antes? Aí eu poderia dizer até aqui que é 1 dividido 1 sobre quantos números que se repete? Só 1, ó. Só um 9. Só o 1 que está se repetindo. Então é só um 9. Então ficaria 1 sobre 9, certo? 0,22, qual o número aqui? Quem é o período? 2, 2, certo? Então pegaria o período, que era 2. Quantos números que se repete? Só um número, só o 2. Então 2 sobre 9. 2 sobre 9. Nesse caso aqui, ó, 0,34, 345, 345, né? Ó, 345, 345 e aí vai. A pergunta é período simples, porque depois da vírgula vem um período, 345. Como antes é só um zero, então você pode pegar 345, todo o período, certo? E divide por quem? São quantos números que se repetem aí? 3, 4, 5. 3, 4, 5 são 3 números. Então são 3, 9, 9, 9, 9. Certo? Então eu estou criando aqui uma fração geratriz a partir de uma dízima periódica simples. 1,2. Nesse caso aqui, pessoal, é aquele caso lá. Ó. Não é um zero que vem antes. Então eu posso pegar o número todo aqui, ó, o 12, certo? O 12, ó. Eu posso pegar o 12 menos quanto? Menos o que vem antes da vírgula. Quem é que vem antes da vírgula? 1. Menos 1. 12 menos 1. Vamos lá. Canetinha ajuda aqui. E dividir isso por quanto? São quantos números no período que se repete? Só o 2. Ó. Então é só um 9. Então essa continha aqui, essa fração geratriz, ela fica 12 menos 1, que dá 11. Né? Dá 11 sobre quanto? Sobre 9. Certo? Se você dividir 11 por 9, vai encontrar esse valor aí. Certo? Galerinha, pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Previna-se do coronavírus, que é o vírus transmissível aí dessa doença, que é a Covid-19. Aqui em Aracatiaçu já temos casos, né? Então fiquem em casa quem puder, evite aglomerações, né? As atividades do livro para vocês fazerem, tá certo? Tem as atividades do livro aí para fazer, que é da página 32, a página 32 do livro de vocês. A primeira questão da letra A até a letra F e a segunda questão, que é da Universidade do Piauí, certo? Qualquer dúvida, entrar em contato comigo, professor Alexandre Araújo, com o Gabriel Mota ou com o Arthur Bastos, né? As turmas aí do 8º ano. É um assunto do livro de vocês, é um assunto também da matriz de referência da SFAPES, da prova lá que a gente, dos conteúdos que nós recebemos para passar para vocês dentro do nosso cronograma, tá certo? Então,